Boa tarde, meus amigos. Hoje, 28 de junho, sábado, vamos falar sobre o tema o inimigo que ataca e o falso amigo que te abraça. Bom tema, né? Vamos pensar um pouco sobre isso? Que Deus me proteja do inimigo que me ataca e me proteja também, mais ainda, do falso amigo que me abraça. Esse aí, você convive com ele, né? Quanto menor a fala, menos chance de errar. Ou seja, eu gosto muito de uma palavra que um amigo pastor falou para mim. Ele falou assim: olha, quanto menor o sermão, é menor a taxa de erro. Quanto maior o sermão, você pode errar muito, pode falar coisas que não está na Bíblia. Então, quanto menor for a fala, melhor. Entendeu? Se as pessoas não entenderem, por exemplo, se numa propaganda de televisão, normalmente uma propaganda é cara, né? Óbvio, não sei valores, mas vamos supor de 30 segundos. Ali o cara tem que passar a mensagem em 30 segundos. É lógico, é diferente, né? Propaganda e tudo, tem muita tecnologia envolvida. Mas se em 30 segundos o cara consegue passar uma mensagem, para e pensa. Às vezes uma frase, né, que a pessoa deu sorte naquela hora ali, aquela frase ficou marcada. Pronto, vai para a vida toda. Então, quanto menos você falar, entendeu? Menos chance, entendeu? Você vai ter de errar. Quanto mais você falar, mais chance você vai ter de errar. Então, cuidado, tá? Então, vamos lá. E no dia a dia, gosto muito de reagir assim, com um do tipo, tudo bem, estou pensando no caso, entendeu? Eu já ouvi falar muito sobre isso, já li nos jornais. Às vezes eu procuro contornar bem a situação para não emitir uma opinião que vai criar, às vezes, um confronto. Então, a melhor coisa, baixa a voz, concorda com a pessoa e deixa ela se virar com a autoestima dela, vamos colocar assim para ficar bonito, né? Então, daí eu evito conflitos desnecessários que não roubam a minha alegria, pois eu amo a minha vida, ainda que seja imperfeita, pois ela é aperfeiçoada e é aperfeiçoada por Deus, e não por eu mesmo. Agora imagina que desastre seria se fosse por mim mesmo, né? Como diz o ditado popular, é melhor ser feliz do que ter razão, não é assim? Provérbios 36 diz: nada acrescentes às tuas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Às vezes você coloca um tiozinho a mais ali, na verdade uma chanfradura a mais, e só te complica. Não adianta fazer qualquer coreografia religiosa, nem usar o nome de Deus para validar nada, e nem conhecer a Deus profundamente, se você não for conhecido antes por Ele. A relação sempre vem de cima para baixo e nunca de baixo para cima. Eu estava olhando um documentário não, acho que é um post na internet, né? E a pessoa estava falando sobre a imagem, que a imagem sempre vai na sua frente. Então, mostrou várias situações assim, ocorrendo nos Estados Unidos, né? Em que a pessoa estava com uma roupa inapropriada e ela foi solicitada a se colocar-se, né, para fora do ambiente. Eu acho isso incrível, né? Porque tem pessoas que não conhecem, que lá as leis são diferentes, assim, de um lugar para outro, entendeu? Mas, em geral, a tendência agora é que haja um certo conservadorismo
nas andanças das pessoas, tá? Se você... É como você entrar num banco sem camisa, isso não existe, entendeu? Então, fique atento, entendeu? Porque o que vai chamar a atenção para você, primeiro, não é você, é a sua imagem. A sua imagem vai na sua frente. Fique atento para isso, tá? Provérbios 15, 8 diz assim: o sacrifício dos perversos é abominável, tá? É abominável ao Senhor. Mas a oração dos retos é o seu contentamento. E observe, irmãos, que o sacrifício era uma coisa demorada, uma coisa complicada de fazer, envolvia muitos movimentos. Imagina você cortar um bezerro, um cordeiro, melhor dizendo, e o quanto de mosca que provavelmente não aparecia na hora, tudo, botar fogo naquilo. E isso é um sacrifício, é complicado, né? Envolve dinheiro também, mas ele fala que esse sacrifício custoso dos perversos, Deus não aceita, mas a oração de um justo, só uma oração, Deus tem contentamento, tá? Vamos lá. Se eu pudesse, refaria alguns de meus passos, tá? Só alguns, não todos, pois mesmo dentro de um tornado, eu fui orquestrado. O que me ensinou a andar é o mesmo que caminha ao meu lado. Você imagina que é, né? Salmo 139, 3 diz: esquadrinhas meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Gente, toda vez que eu leio esse livro, eu lembro quando lançou o Windows, né? Windows 95, se não me falha a memória, não lembro. Nossa, tem tantos anos isso. E eu lembro aquela caixa bonita, colorida, e lá tinha uma parte, né, uma ferramenta para você acertar os seus... Como tinha no DOS também, chamava Speed Disk. Não sei se vocês lembram disso. O DOS é aquele sistema operacional que era todo negro, né? Toda a tela negra. Mas você escrevia assim, C2 Speed Disk, e ele já fazia a coisa acontecer. Ele ia colocando em ordem os arquivos. Demorava, era lento. E já no Windows 95 veio com a expressão, eu acho que é de frag que fala, em inglês não sei, mas em português é desfragmentar, tá? E quando ele aparece um quadrado assim, com vários quadradinhos dentro, então ele vai mudando um quadradinho para outro, colocando tudo em ordem. O que é texto, o que é imagem, o que é arquivo oculto, né? E por aí vai, né? Biblioteca diferente, vai embora. Ou seja, deixa o seu HD todo certinho. É a mesma coisa que no Salmo 139, ele fala assim: esquadrinha o meu coração. Ou seja, ele vai deixar os quadradinhos todos em ordem. Se tiver um quadradinho em outro lugar, ele vai lá e coloca, ele vai botar tudo em ordem. É isso que ele está dizendo. Ele não vai fragmentar, ele vai desfragmentar. Ou seja, ele vai esquadrinhar o seu coração, botar ele em ordem. Porque nosso coração no dia a dia ele fica meio desordenado. É muita seta inflamada do inimigo, tá? Pense nisso, viu? E fique atento, porque o inimigo mata, mas os amigos te abraçam e às vezes podem te apunhalar, tá? Que Deus renove o seu coração, renove sua vida, suas forças e te use sempre para a glória dele, tá? E lembrando, né, o inimigo que te ataca e o falso amigo que te abraça. Cuidado com ele. Fique na paz. Amém.